fazermos essa leitura, desde madrugada, levantei para orar, hoje um pouco mais tarde, já ia dar 4 horas da manhã, e veio em meu coração uma experiência que eu vivi na fé, e isso persistiu dentro de mim para eu contar nessa noite para a igreja, ainda que alguns de vocês já ouviram eu falar esse testemunho, contar esse testemunho, ou todos já ouviram. Certamente Deus tem um propósito, porque Deus tem propósito para tudo. Há muitos anos atrás, na primeira congregação que eu dirigia, quem me acompanhava para os cultos era a Emily pequena, e a direção desse trabalho era na Vila Marcena. E uma noite, um tempo de inverno, muito chuvoso, nós saímos do culto. Quando nós saímos da Vila Marcena, vindo em direção ali, aquele caminho para o hospital, que era bem escuro antigamente, era muito escuro, quem conheceu na época, uns anos atrás, era muito escuro, muita lama. Quando eu fui saindo na proximidade do escuro, Elisete Cassimiro passou por mim, entrando para a Vila Marcena, e acenou assim para mim, como se dissesse assim: espera um pouco, eu volto já. O aceno dele foi isso que eu entendi. Eu me encostei na bicicleta, estava frio, me encostei na Emily, que ela estava fria também, e ficamos aguardando. E eu olhava para a Vila Marcena, e um certo momento eu percebi a moto tomar outro rumo. Aí eu fui e disse: bora, Emily, vamos orar e pedir a Deus, para Deus iluminar a nós aqui nesse caminho escuro. E quando nós tomamos direção ao escuro, logo assim que a bicicleta, eu empurrando a bicicleta, não tinha nem montado ainda, que tinha muita lama, aí clareou uma luz. Não era um foco que viesse de cima, não dava para definir de que altura estava a luz, mas aquela luz nos cercou, de trás para frente, de frente para trás, um suficiente para que eu andasse, e no claro, com a Emily. Aí eu disse: olha, Emily, o Senhor enviou algo para nós aí, um anjo para iluminar, uma lanterna muito boa. E eu passei com ela e vim embora. Contei esse testemunho na igreja. Outra noite, quem foi comigo foi a Elínica. E quando nós voltando, mais ou menos no mesmo determinado lugar, ele disse: pai, agora era hora de orar e pedir a Deus para iluminar, né? Porque a escuridão é grande. O senhor não orou? E Deus não iluminou? Então, vamos orar. E eu orei. E entramos no escuro. E andamos assim uns metros no escuro, vedado. De repente, na saída das Popular, não sei se vocês lembram, tinha um ponto de água da Cagesse, um chafariz da Cagesse, um ponto de água ali, e tinha um pessoal dando manutenção. E quando nós chegamos de frente assim, a luz iluminou. Quando nós passamos pelo carro, o cara disse: rapaz, interessante, eu não estava no carro, me incomodei para acender essa luz desse carro. Olha por quê? Vocês vinham aí. Agora deixa eu inverter, contar do princípio. Quando nós íamos, também muito escuro, ele disse: pai, ore. E nós oramos. Eu orei.
e entramos no escuro. E uma pessoa numa moto me seguiu bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho. E ele dizia assim: apresse, pai, corra mais, que ele vai passar por nós. Vai não, isso é uma provisão de Deus. E o homem só passou quando nós chegamos no claro. E eu disse: muito obrigado, amigo. Ele disse: não, fiz nada mais do que a minha obrigação. Eu disse: era um anjo, Deus enviou. Aí na volta ele diz isso: vamos orar já com. Então, irmãos, desde cedo que eu estou com esse pensamento sobre isso, apesar do que eu vou meditar com vocês, também é algo de esperança para nós, de muita esperança. Atos capítulo 18, versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Podem sentar. Amém. Glória a Deus. Palavra de conforto, de esperança. Paulo, ele em Coríntio, ele pretende sair, passar em Éfeso e ir para Jerusalém. E aconteceu uns fatos com ele na vida de Paulo, uns acontecimentos. E lá onde ele estava, ele teve o apoio de Átala e de Priscila, casal judeu, que o governador Cláudio tinha mandado expulsar dos judeus de Roma, e ele estava ali também, e apoiou Paulo, acompanhou Paulo, ele deu assistência a Paulo na sua casa, e Paulo tinha condições de ficar trabalhando em suas tendas, fazendo tenda. Mas na verdade, Paulo ia para a sinagoga falar para os judeus, para aquele povo que tinha um pedido a Deus, uma salvação, uma libertação, e que Deus tinha prometido e que já tinha vindo. Jesus já tinha feito a obra, já tinha ressuscitado, já tinha voltado para o Pai. Ainda assim, aqueles que deveriam acreditar duvidavam. Não só duvidavam, mas criava obstáculo contra o serviço que Paulo estava fazendo. E não é diferente, irmãos, o que aconteceu com Paulo, também com as nossas vidas em algum momento. Nós percebemos como Paulo ficou pelo texto, pela semântica da interpretação desse texto. Quando Deus fala em visão com Paulo, diz: não temas. Deus viu no coração de Paulo temor, porque o judeu tramava contra Paulo. Então ele viu no coração de Paulo o temor. Louvado seja Deus. Paulo, em visão, o Senhor fala com ele. Sabe, irmão, nós estamos vivendo um tempo de tanta incredulidade, que assim como os judeus que pediram ao Senhor uma saída, pediram ao Senhor um socorro, uma libertação, veio, cumpriu, voltou, e ainda tinha judeu que não só estava incrédulo, como também colocava os seus empecilhos. E nós estamos vivendo um tempo assim de incredulidade, que não se crê na possibilidade, porque a história fala que os anjos são ministradores de Deus, que ministra a favor daquele que herdam a salvação, que estão aguardando a salvação. Quem aguarda a salvação aqui na terra? Nós cristãos. Mas a nossa incredulidade está ausentando
a crença, a possibilidade de você ser socorrido por um anjo. Aleluia. Nós estamos tendo incrédulo que não estamos acreditando mais da forma que Deus possa nos dar uma direção. A Paulo, ele deu uma visão. Nós não estamos mais acreditando nisso. Nós agora estamos com um grau de incredulidade, mesmo crente, que é assustador. Você acredita que a maioria dos crentes, ainda que Deus favorece a pessoa com o dom do Espírito Santo, e a maioria dos crentes não tem nenhum dom, porque ele não acredita. É por isso que ele não se empenha em buscar Deus. Deus me deu um dom, me deu um dom de discernir, me deu um dom de curar, me deu o dom da fé, me deu um dom. Ele não está mais acreditando. Me deu o dom para pregar. A incredulidade está fazendo as pessoas desestimularem. Aleluia. E Paulo estava assim. Não temas. O Senhor disse. Ele estava se desestimulando. Ele pregava para o judeu, a ponto de dizer: pô, então se vocês não querem, eu vou para o gentil. Se vocês não estão querendo nada, eu vou procurar quem queira. Aleluia. Porque nós estamos vivendo um tempo assim. Os cristãos estão tendo a oportunidade, Deus está dando a oportunidade, mas os cristãos não se apegam àquela oportunidade que Deus está dando. Está desestimulando. Tinha gente que prega, não prega mais. Tinha gente que tinha oportunidade, não quer mais oportunidade. Aqui tem uma banda, mas não impede de você louvar. Sabe por que não tem o convite de louvar? Porque a gente não percebe o interesse de você louvar. Porque quando a gente interessa por algo, irmão, a gente manifesta o interesse. Aleluia. Tudo que você tem por interesse, você manifesta o interesse. Se é algo que é preciso falar, mas eu tenho uma timidez tão grande, eu não vou conseguir falar, mas eu conto para uma pessoa e peço a pessoa: fulano, diga lá que eu tenho a maior vontade, porque você tem interesse. Mas a incredulidade está combatendo, e nós estamos permitindo, e estamos se desestimulando. Aleluia. Nós estamos estimulando, e a verdade é que por causa dessa incredulidade, desse desestímulo com as coisas de Deus, vai cessando em nós os hábitos de orar, de jejuar, de cantar hino durante o dia. Aleluia. Você vai se distanciando. Glória a Deus, vai se distanciando. Você já não louva, você já não ora, não tem tempo para orar, você não tem tempo. Fica todo envolvido com tudo, menos com Deus. Aleluia. E eu sei que Paulo ficou nessas condições, desestimulado. Porém, a resposta de Deus é que Paulo se aborreceu com o judeu que não queria ouvir. Então, se não queria, vou descer, vou para o gentil. Ele demonstrou no seu coração que estava batido por causa de uns, mas ele sabia que ele ia buscar outros que se interessassem. Aleluia. Quer dizer, eu estou correndo o risco aqui, ninguém se interessa. Aí Deus diz: Paulo, não temas. Aí no versículo 10 ele diz assim: porque eu sou contigo. Aleluia. Não tema, porque eu sou contigo. Deus nunca deixou de ser presente nas nossas vidas, irmão. Aleluia. Deus nunca deixou de querer fazer algo por nós. Louvado seja Deus. Deus nunca deixou de querer operar. Deus nunca deixou de querer cooperar. O que está existindo é a nossa incredulidade, a nossa frieza. Aleluia. Mas é tempo da igreja acordar de dentro dos mortos, porque agora ela é vivificada por Deus. Aleluia. Para sonhar, alçar voos e declarar que Deus é presente em sua vida, e que as dificuldades é para provar que a igreja é uma igreja de fé, para ir para a frente e
vencer a batalha e dizer: seja glorificado, Senhor, na minha luta. Aleluia. Glória a Deus. Quem já não precisou de uma palavra de conforto diante de uma situação difícil, diante de um problema, diante de uma tristeza, diante de uma perda? Quem já não precisou, ou quem já não ouviu uma palavra assim: não chore, não fique triste, não se preocupe, aleluia, não se preocupe, vai dar certo, porque é o momento que a gente precisa, aleluia. Só que ouvir de alguém é bom, até estimula, mas não dá garantia de nada. Mas aqui quem está falando conosco não é um qualquer, é Deus, aleluia, na sua onisciência, na sua onipresença, nos seus atributos, olhando para nós, enxergando as dificuldades que nós estamos vivendo, as lutas que nós estamos enfrentando, tudo que nós estamos passando, aleluia, e Ele está dizendo: não tema, aleluia, não chore, aleluia, não abandone, não desista, porque eu sou contigo, aleluia. As situações, irmão, é um confronto. Porém, nós somos um povo justificado por Jesus. Ele nos justificou. Não existe mais condenação sobre nós. E há uma confirmação que Deus é por nós. Quem se senta nessas condições de dizer assim, ter consciência, dizer: Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é com você. Mas as pessoas, irmãos, os dias dessas aflições, os dias de dificuldade, as pessoas estão desistindo de ler Bíblia, estão desistindo de botar louvor nas suas casas e você está cantando, estão desistindo de orar por aqueles seus que você já tem orado, mas já orou tanto, já convidou e tem desistido. Tem pessoa desistindo de casamento, tem pessoa que desiste de emprego para ficar desempregado, pedindo emprego. Está acontecendo coisa, irmão, e a gente parece que está dormindo, aleluia. Mas nessa noite o Espírito Santo me incomoda para bradar aqui nessa igreja, nessa noite, aleluia. Se levante, ergue a tua cabeça e olha para o céu, porque o céu está à tua disposição, porque Jesus é Deus e promete resolver nossas promessas, nossas causas, aleluia. E Deus disse a Paulo: Paulo, eu sou contigo, eu vou ser contigo, eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Olha, irmão, a presença de Deus, eu gosto muito do Salmo 68, parece dizer assim: a presença de Deus é como o fogo, é como o vento na palha, é como o fogo na cera, queima que derrete. A presença de Deus. Ele está dizendo: Paulo, ninguém vai te fazer mal. Mas nós estamos vivendo um tempo que a dificuldade nos leva a imaginar: é o diabo. Estão jogando mal olhar, é inveja, é não sei o que, e dá nome, nomeia as coisas na sua imaginação, aleluia. Mas Deus é Deus de promessa, e você é o povo que Deus prometeu,
Aleluia. Pode 10.000 cair de um lado, 10.000 do outro, mas você não será atingido. Não olhe para a sua vida pela vida dos outros, olhe pela sua vida, pela vida que Deus dá como critério. Você é meu, você é minha, e eu cuido de você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, não te cales. Quando ele diz não te cales, é porque Paulo está se sentindo oprimido. Essa ordem é para nós, irmão. Não é uma sugestão, é uma ordem. Não se cale. Não se cale diante do mal, não se cale diante da doença, não se cale diante da perseguição. Se você não pode falar para alguém, fale para Deus o que está acontecendo, mas você não pode fechar a boca, se encolher, se omitir. Aleluia. Esse Paulo que hoje passou por isso, ele escreve lá em Hebreus e diz: o justo viverá pela fé, e se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se o justo não usar a fé, Deus recua. E quando Deus recua, você não tem o prazer em Deus, porque Deus não vai realizar na tua vida. Aleluia. O mesmo Paulo, então a fé é um desafio para nossas vidas. Aleluia. Não julgue a sua vida pelo que os outros vivem, julgue a sua vida pelo critério de Deus. Aleluia. Ainda que você esteja vivendo um momento contristado, de tristeza, de dor, de sofrimento, de aperto, aleluia, mas tem uma promessa. Deus fez promessa para você, e a promessa é tão grande que Ele diz que você não morre antes daquilo acontecer. Aleluia. Paulo, não tema, porque, olha, eu vou dizer, nem se cale, porque eu sou contigo. Ninguém lança a mão em ti para fazer mal. Ninguém lança. Aí Paulo escreve lá no capítulo 10 de Hebreus e diz: nós, olha a posição de Paulo agora, nós não somos daqueles que retrocedemos para a perdição, mas somos daqueles que vamos em frente para a proteção de nossa alma. Aleluia. Não vou retroceder, eu não retrocedo. Aleluia. Porque eu não retrocedo? Porque eu tenho um escudo sobre a minha frente. Eu posso ir para frente, porque eu tenho um escudo. E que escudo é esse? É Deus. Deus é o nosso escudo. Eu vou para frente na fortaleza de Deus, porque Ele é minha fortaleza. As trevas que ainda há neste mundo não impede, porque Deus é a minha luz. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, eu sou contigo, cara. Ninguém pode lançar a mão em ti dessa forma, fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. A mesma cidade que Paulo estava passando esse tipo de aflição, esse tipo de constrangimento, esse tipo de desprezo. Na mesma cidade, ele disse: aqui eu tenho muita gente. Isso é engraçado demais. Pois tenho muito povo nessa cidade. Muito. É porque, irmão, quando a gente está passando um momento de dificuldade, nós tendemos a olhar para quem a gente imagina que é contra nós. Aleluia. Ah, meu Deus, olhou para mim, será que está querendo fazer mal? Olhou para mim, por que está me olhando tanto? Aleluia. Glória a Deus. Talvez a pessoa esteja olhando para você e te admirando sua beleza, admirando seu comportamento, está admirando, mas aí você está num estágio que fica imaginando coisa. Aleluia. Ele diz: eu tenho muito povo nessa cidade, muito povo nessa cidade. Nós não vivemos somente com pessoas ruins, nós vivemos com pessoas boas. Aleluia. Nós não só vivemos com pessoas que não querem o Evangelho, nós vivemos com pessoas que estão sedentas pelo Evangelho, mas nós nos calamos. Aleluia. E ele diz: e ficou ali 1 ano e 6 meses,
ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha, veja bem, às vezes, irmão, eu já ouvi muito de crente: eu vou me mudar. Esse lugar aqui, Deus me livre, eu vou me mudar. A questão não é o lugar, a questão não é a pessoa, as pessoas, a questão é você que não está integrado com Deus, para olhar para Deus diante disso. Você está integrado com os acontecimentos. A mesma cidade que Paulo sentia tristeza, estava abatido, calado, estava ficando com medo, a mesma cidade, Deus diz a ele: não teme, porque eu sou contigo. Aqui há muito povo ainda, aqui tem muito povo, muita gente. Aí ele ficou esse tempo todo lá. Por que ele ficou? Porque ele mudou a maneira de pensar, ele mudou a maneira de olhar as coisas. Aleluia. Ele começou a enxergar Deus diante dos problemas, ele começou a enxergar Deus diante da dificuldade. Aleluia. Deus está trabalhando na nossa vida, irmão, tenha certeza disso. Não se assombre, não tenha medo, porque Deus está trabalhando. Há uma promessa: aquele que começou a boa obra, ele finda. Ele está trabalhando, irmão. Ele não está trabalhando só para te santificar, não. Ele está trabalhando para te ajudar em todos os sentidos. Glória a Deus. Então, ali ele ficou 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é ela que faz o mover na vida do ser humano, irmão. Aleluia. A palavra de Deus é ela que faz esse mover na vida humana. E glória a Deus. Então Paulo, ele já não olha mais como ele estava olhando. Ele mudou a maneira de enxergar. Agora Paulo volta a ser o homem para viver pela fé, para não recuar, para que ele possa ter prazer em Deus. Aleluia. A igreja, irmão, é um único órgão constituído na terra que é para se alegre continuamente. Nada na vida do cristão verdadeiro é motivo para ele viver deprimido. Viver deprimido. Você sabe, a maioria das doenças dos cristãos ultimamente é depressão. Menino, o que tem de crente se deprimindo, é depressivo, é tomando remédio de depressão. Sabe por quê? Porque eles passaram a olhar a Deus pelos resultados. Eles querem resultado, e Deus quer relacionamento. E quando você se relaciona com Deus, não olhando para o resultado, Ele diz que vem os acréscimos. Ele diz que a bênção vai lhe seguir, porque você está crendo nele. Você não vai precisar ver correndo atrás de bênção, não. A bênção vem até você, a bênção vem até a sua porta. Aleluia. Vocês lembram quando Tiago e Pedro foram presos, que Herodes mandou matar Tiago? Tem aqui no capítulo 12 de Atos. E que a igreja orava pela soltura de Tiago, mas Tiago foi morto. Vocês lembram que Tiago foi morto, mas Pedro estava guardado. Tiago era preso e foi morto. Pedro estava guardado. O texto diz desse jeito: Tiago era preso e foi morto, e Pedro era guardado por sentinelas, encostado. E vocês sabem da história que um anjo veio e soltou Pedro. E Pedro foi lá para a casa da irmã Maria, mãe de João, onde estavam orando. E eles estavam pedindo para que Pedro fosse solto, assim como eles pediram para Tiago que fosse solto. Mas por que pediu para Tiago ser solto e Deus permitiu Tiago morrer? E pediu para Pedro e Pedro foi solto. Deus mandou, foi um anjo.
Há momentos nas nossas vidas, irmão, que nós oramos, mas Deus tem propósito para tudo, e nós não entendemos isso. O propósito de Deus, o propósito da igreja orar por Tiago é para ele ser solto. O propósito de Deus para Tiago era recolher ele. Aleluia. Já o propósito de Pedro era atender a oração dos cristãos. E lá os cristãos estão orando. E Pedro, ele estava não só apenas se relacionando em comunhão de santos, estava orando a Deus. E Deus leva a bênção do pedido que ele estava pedindo na porta. Aleluia. Pedro foi na porta. É isso que Deus está falando conosco nessa noite, irmão. Aleluia, aleluia. Deus está falando que Ele vai levar a tua bênção à porta. Agora tem uma questão. Quando Pedro chega na porta, rode a menina, vem atender, e corre e diz: é Pedro. É nada. Ele é Pedro. Espera aí. Você está orando a Deus, está confiando em Deus, porque Deus envia a bênção, e você diz que não é a bênção. Você está orando e está confiando? Você está preparado para receber essa bênção que você está pedindo? Rode dizer: é Pedro. É nada, deve ser um anjo. Deve ser o anjo dele. Afinal de contas, era Pedro. Deus está falando conosco algo muito interessante, irmão, e muito importante. Precisamos ficar atentos, desenvolver a nossa fé para isso. Aleluia. Deus está levando a sua bênção ao seu encontro. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão e irmã, se prepare para quando a bênção chegar, você receber. Não importa se está como você esperava ou como você queria, isso não tem importância. A importância é que Deus está cumprindo aquilo que Ele está prometendo, e Deus está realizando aquilo que Ele disse: se tu crer, verás. Aleluia. Então creia e você verá, e a tua bênção chegará às tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. E disse o Senhor em visão a Paulo: a visão é viver uma experiência muito maravilhosa. Eu já tive algumas visões, mas nesse tempo, principalmente tempo de missões, quem mais tinha visões era Josilda. Josilda teve a visão até de quando eu fui tirado do templo para ir para as missões. Ela teve a visão e falou para mim: bem, eu vi isso assim. E na mesma semana aconteceu. Na mesma semana. Quando nós fomos enviados para o primeiro campo de missões, nós tivemos outra visão, eu e ela, e foi também num sonho. Deus nos tomou e nos revelou ali que o nosso plano era o peixe gordo do lado de cá, e nossa visão foi do outro lado da ponte, no caminho para ir para Malhadinha. Aí a visão foi essa: na saída do asfalto tinha um lamaçal, muita lama, muito pé de carneiro chique, que não tinha como você arrodear, não tinha. E era uma lama espessa que atolava, afundava, e muita gente olhando para nós assim, ó. E quando de manhã nós conversamos, oramos, eu disse: Josilda, o trabalho vai ser trabalhoso, vai ser dificultoso, mas nós vamos cumprir o ídolo do Senhor. E nós fomos para Malhadinha.
porque lá existia uma pessoa crente. Aí nós fomos. Só que o marido da mulher não era crente, não aceitava fazer os cultos. E ela dizia: tenta em outras casas. Eu disse: a única pessoa que representa Jesus Cristo aqui nessa comunidade é você. Que Deus é esse que aquela que representa é preciso pedir favor nos outros? Que lá tinha uma musicazinha: aqui não tem disso não, não tem disso não, não tem disso não. Quer dizer, não tinha crente. E eu passei 1 ano e 8 meses fazendo culto no escampado, botava a caixa, esticava um fio em direção à casa sem energia, ligava o microfone, pegava o microfone, espalhava as cadeiras. Josilda se sentava na tribuna, mas eu, o Birajara, a mulher ia também. Deixaram de ir, porque a comunidade, o pastoral da comunidade, ele pegava uma motinha e saia avisando nas portas: fecha as portas, fecha as portas, fecha as portas. E ele ficava lá de fora observando, ver se vinha alguém. 1 ano e 8 meses. Então, irmão, a fé tem esse desafio. Só que com 1 ano e 8 meses desabrochou. Tive um encontro com o marido da mulher, ele me ameaçou numas coisas, eu fui de franco encontrar com ele, e ali abriu as portas, aleluia. E em 4 meses nós fizemos 16 batismos, já tinha uma santa ceia, já tinha uma casa como uma congregação. Eu ganhei a casa, abri para fazer o templo, uma congregação. Louvado seja Deus. Então, irmãos, muitas coisas na nossa vida está emperrada, está sem nenhum mover. É porque nós estamos incrédulos, nós não estamos apresentando mesmo ao Senhor essas coisas. Eu quero isso aqui, eu quero mudança nisso aqui, eu quero ver melhor, e vai em frente, luta. A Bíblia mostra, irmãos, que os grandes acontecimentos feitos de Deus na vida humana foi em tempo de crise, em tempo de seca, em tempo de fome, e Deus ia prover. Você quer um exemplo maior do que o nosso pai Abraão e Isaac? No tempo de fome e sede, vou para o Egito procurar o que comer por lá, e Deus: não passe daí, aqui mesmo plante que eu vou. E ele plantou e tirou 100 por 1, aleluia, na seca. Agora, de onde veio água? Foi chuva, Deus enviou? Não, veio água que ele cavava poços para aguar, para dar água para os bichos, e vinham e fechavam. Os inimigos vinham, botavam a terra, cavava de novo. Olha só, aleluia. Então precisa uma confiança e essa perseverança, aleluia, porque o céu está aberto a nosso favor, e a guerra que tem que guerrear, aquilo que nós vamos fazer dentro dessa aliança, nós vamos fazer, e o Senhor diz: eu te ajudarei, eu sou contigo para te ajudar, em nome de Jesus. Então, igreja, sai daqui nessa noite com essa convicção, aleluia. Renova a sua fé, renova a sua confiança no Senhor, e comece a ativar o que está, assim como Paulo disse a Timóteo: Timóteo, não despreze o dom que está dentro de ti, que foi colocado pela imposição das minhas mãos, aleluia. Desperta o que está dentro de você, que o que está dentro de você é coisa maravilhosa, é coisa gloriosa, é Deus. A desperte na sua vida e deixe Ele fazer se mover, aleluia, para trazer o resultado que você espera dele. Que Deus em Cristo nos abençoe, aleluia.